Eu sou o William Bezerra E eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. e esse é o Conversandinho, o podcast que mora no interior do seu coração. E se ainda não mora, dá uma chance pra gente, porque aqui a gente conversa sobre assuntos do interior de São Paulo, com foco na nossa maravilhosa cidade de Votorantim. E tem episódio novo liberado toda segunda-feira, a partir das 5:30 da tarde, aqui nessa plataforma. E dá licença, gente, que o episódio de hoje está patrocinado pela IW Votorantim. Agora a gente é metida, a gente tem o patrocínio, uma parceria com a IW Votorantim, que é uma escola de inglês maravilhosa, que fica ali na rua Manuel Ramos, número 33, no Jardim Paraíso, aqui em Votorantim. Mas não precisa decorar o endereço, porque é facinho de chegar. É ali pertinho da praça de eventos, na rua do Subway. E se você quer saber mais informações, segue lá no Instagram, @IWVotorantim. E eu já quero fazer um adendo que se você ouvir o ônibus passando, o cachorro latindo, faz de conta que a gente tá aí na sua casa com você. Vamos ser amigas. São sons de Votorantim. Isso aí. E vamos ao que interessa, amiga. Vamos começar o episódio? O episódio de hoje é para os curiosos, amiga. Alguma vez, assim, você já passou por alguma rua ou praça com nome de pessoa e pensou: quem é essa? Quem é essa gata? Sim, amigo, eu sou uma pessoa totalmente curiosa. Quando Jornalista. perguntavam nas entrevistas de emprego qual é o seu maior. Sua coisa Defeito? boa, eu falava curiosidade. Sua coisa ruim, curiosidade. A curiosidade matou o Tá gato. entendendo, assim. Então eu sou jornalista. Por isso que eu vou fazer jornalismo, porque jornalismo nada mais é do que apuração de fofoca diária. Então, Tipo, de uma forma profissional, né, amiga? então, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. Direto eu passo pelas ruas e bairros e fico tipo, quem foi fulana de tal? Então, amiga, pois hoje nós vamos descobrir Adoro. o nome de algumas ruas, de algumas avenidas, praças de Votorantim e até de Sorocaba, tá? Hoje a gente vai ser inclusiva com a nossa cidade vizinha. Hoje a gente vai praticar inclusão aqui. Hoje vamos praticar inclusão de cidades. Muito E, bom. amiga, a sua rua leva o nome de alguém, assim? Se levar, Leva. você... Ah, você sabe quem é? Leva o nome de uma mulher que eu não sei quem é. Aham. É, não mas precisa falar, amiga. não vou falar, né? Vai que os É. stalkers me seguem. É. Mas eu sei o nome do meu bairro porque que ele é o meu bairro. Ah, Porque o é? meu bairro é o Mirante dos OVNIs. Uhum. Então, assim, lá tem OVNIs. É. Ou então. Não conta, Histórias. amiga. Deixa a pessoa ir ouvir o História. episódio, se ainda não Mas- ouviu. É, então, a gente tem um episódio inteiro falando do bairro Mirante dos OVNIs. Isso aí. Se você quer entender melhor o nome deste bairro especificamente, vai lá e escuta o episódio do Mirante dos OVNIs. Isso aí, é o nosso E vo- terceiro episódio. É isso aí. E você, amigo? A sua rua tem um nome importante? Você sabe quem Amiga, é? você acredita que eu sei quem é também? Você sabe quem é? Eu não vou falar, né, também, porque vai que a gente fica muito famosa nesse A meio internet termo. não esquece, Exatamente. né? A gente fala lá o nome da nossa rua na internet. É chega uns verdade, stalker imagina. lá. Mas eu sei que o nome da rua que eu moro atualmente é o nome da mãe de uma das vizinhas que morou lá. Você acredita? curioso. Ela já faleceu hoje em dia, tanto a mãe quanto a vizinha. Mas não sei por ela ser talvez uma das primeiras moradoras ali da rua. Faz Mas sentido. carrega o nome dela, bem Que legal, né? E amigo, você como bom votorantinense, já que a gente tá falando de nomes, você deve saber, porque você é o votoblogger, né? Sim. Mas talvez os nossos ouvintes não saibam o que significa Votorantim. Amiga, eu ia falar isso. Acho que a gente poderia começar trazendo o significado do nome Da das nossa cidades, cidade, né? Então, é verdade. você com certeza sabe, porque você não faz mais que a sua obrigação em saber. Eu sei. Mas eu vou contar pra galera que Votorantim vem do Tupi-Guarani, que a família tradicional brasileira são Sim, os exatamente. índios, né? Então vem da família tradicional brasileira. E vem do Tupi-Guarani, significa boturati, ou boturantim, que significa grande espuma branca, ou cascata branca, por causa da Cachoeira da Chave. Faz sentido, Porque a água amiga. cai e fica parecendo espuminha branca, né? É verdade. Hoje em dia tem espuma por causa de poluição, mas antigamente era por causa da força da água. Então vem do Tupi-Guarani. Faz sentido, amiga. E que bonito, né? O nome Bonito, achei, né? achei. Poético. Exatamente. Eu também achei. E Sorocaba, amiga, você sabe? Não. Olha, eu já sabia, sabia? Sabia Não que eu já sabia? Sabia que sabia, sabia subir. Amiga, Sorocaba significa terra rasgada. Ah, eu acho E que eu também... sabia. É, então. Agora que você falou, eu lembrei. Tem várias ações culturais, assim, eu acho que tinha até um evento que chamava Terra Rasgada, se eu não me engano, uma faz banda, sentido. alguma É coisa. dos índios também? Também, amiga, vem do Tupi-Guarani. Eu não encontrei a informação exata do porquê seria Terra Rasgada, mas eu acredito que seja por conta do rio Sorocaba, né? Mas aí o rio Sorocaba
Mas talvez seja uma terra rasgada pelo suor desse povo, não sei. Pode ser. Pode ser, amiga. Não sei, né? Mas assim, vem dos indígenas que são o povo que tava aqui, né? Exatamente. Antes. Então faz sentido. Exatamente, amiga. Bom, amiga, vamos começar então com as ruas, as praças, né? Vamos regionalizar. Vamos. Pra começar, acho que a gente podia passar por ela, que é muito icônica. Quem? A Praça Lecide Campos. Lecide Campos. A.K.A. Praça de Eventos. A gente já falou sobre ela no episódio da festa junina, né? Pra quem ainda não Sim. ouviu, pode ir lá ouvir. Não estamos mais na festa junina, mas é Mas sempre Patrimônio Cultural de Votorantim, sabia? Exatamente. Que foi aprovado pra ser Patrimônio Não Cultural de acredito. Votorantim. Amiga, então tem que tem ser que ouvir universal. sobre a festa junina o ano inteiro. Tem. Vai lá escutar o episódio de festa junina. Isso aí. Mas a gente vai trazer aqui uma palhinha para É curiosos, verdade, né? pra você que ainda não ouviu, tá? Shame, vergonha de você. Lecide Campos, pra começar, era um homem. Essa informação sempre me choca, porque pra Sim. mim era a Lecide Lecide. Campos. Não sei se porque é a praça de eventos, né? Não sei. É, Praça mas uma Leci parece praça nome menina. feminino. É, então. O Leci, amiga, ele nasceu em Sorocaba, tá? Porque acho que Votorantim não existia. Nem não era existia. Votorantim. É. No dia 11 de outubro de 1913. Escorpiano? Ou Outubro? é libriano? Libriano, Que dia? Né? 11 de outubro. É, eu acho que é Libra ainda. Libra aí, amiga. Libra é rolezeiro. É, então, faz sentido pela história dele, ó. Ah. Com 16 anos, ele teve despertado seu interesse pela música, tá? Ah. Ele era músico. Uhum. Ele estudou sozinho, tá? Sem auxílio de escolas, professores. Autodidata. Autodidata. Mas naquela época também acho que era mais Não tinha difícil, internet, né? não dava pra Exatamente. aprender no YouTube. É, tutorial. Aí depois, ele dedicou-se ao canto orfeônico. Você sabe o que é isso, Não amiga? faço a menor ideia. É um tipo de canto, assim, que ele é coletivo. Tipo uma orquestra. Uma sei. orquestra não, como que Um fala? coral. Um coral, assim, harmônico. Sabia que eu cantei no coral, amigo? Nossa, Pela que prefeitura? chique. Não Quando eu sabia. tinha uns 8 anos. Olha, coral infantil. Coral infantil, quando eu tinha uns 8 anos, pela prefeitura de Votorantim. Chique, tá Pergunta se eu vendo? canto hoje. Canto no banho só. Pelo menos eu tenho o histórico, Tem né, o amiga? histórico. Histórico de atleta. Aí, amiga, ele se especializou em regência, né? O Lecide Campos. Aham. Ele regeu por 37 anos o coral da Igreja Presbiteriana de Votorantim. Legal, né? Legal. E outra informação muito importante é que o Lecide Campos, ele é autor do hino municipal de Votorantim. Ai, dá licença que ela é cantora. Ele é, dá licença, querida, eu sou cantora. E a gente tem que fazer o episódio Tem que do fazer hino de episódio do Votorantim, hino, estamos né? prometendo, Ai, tem vamos tanta fazer. fofoca, tem tanto babado no hino, né? Vamos fazer. Amiga, o Lecide Campos ele já faleceu, né? Obviamente. Em 1991, com 78 anos. Ah, viveu tá? bem, É. né? Viveu. E a gente encontrou essas informações no site da Gazeta de Votorantim. Muito bom, amigo. E eu quero falar também de outra praça icônica aqui da nossa Uhum. cidade, ali do ladinho da Lecide Campos, que é a Praça Zeca Padeiro. Praças Primas. Praças primas. O Zeca Padeiro, aí já parece que é o Zeca mesmo, né? Aham. O Zeca Padeiro, ele foi um prefeito da cidade de Votorantim. Não sei se você sabia disso. Não sabia. O nome dele era José de Oliveira Souza, o nome mais padrão. Você coloca José É. de Oliveira Souza no Google, deve ter todos eles. Verdade, amiga. Mas aí, popularmente, ele ficou conhecido como Zeca Padeiro. E ele nasceu em 1º de novembro de 1919. Então era escorpiano. Ih, vingativa. Escorpiano. Sabia que Libra é o inferno astral do escorpião? Será que eles brigavam? Ih, será? Fofocas do passado. Enfim, aí o Zeca Padeiro, ele montou uma sociedade numa padaria. Entendeu? Zeca Padeiro. Por Com o isso. sogro Primo Romano Caldini. Aí o primo contribuía na parte administrativa e o Zeca entregava os pães. Então o Zeca era o padeiro que entregava os pães. Faz sentido. Então Zeca de José e padeiro porque ele era padeiro. Popularmente conhecido. E aí eles entregavam pães nas vilas operárias e bairros que iam se formando ali no antigo distrito de Votorantim, que antes era o bairro de Votorantim, né? Por isso Zeca Padeiro. Que legal, amiga, faz sentido. E a popularidade que o Zeca Padeira tinha possuiu que ele fosse eleito vereador no final dos anos 50, como um dos representantes do Distrito Industrial Legislativo de Sorocaba, quando Votorantim nem era cidade Nossa. ainda, né? Porque Votorantim emancipou lá pros anos 60 e É ele verdade. virou vereador em 50 e poucos. E aí, quando Votorantim emancipou, em 2 eleições a prefeito, o Zeca poderia ter sido eleito. Por que Mas ele poderia, não amiga? foi, porque... Vou contar uma fofoca aqui. Ai, não acredito. O que aconteceu? Ele teve uma quantidade expressiva de votos invalidada pela Justiça Eleitoral. Por quê? Sabe por quê? Ah. Porque eles determinavam que na cédula de papel, porque o voto era em papel na época, e tinha que estar escrito José de Oliveira Souza e não Zeca Padeiro. E muitos eleitores votaram no Zeca Padeiro. Nossa, E a justiça falou, Zeca amiga. Padeiro, não sei quem é. Quem é essa? Fez a desentendida, falou, não vai validar esse monte de voto aqui. E aí, ele não foi eleito, ele podia ter sido eleito muito antes.
E aí, um dia, a Justiça Eleitoral permitiu o uso do apelido. Falou, ai, tá bom, vou contar. E aí, ele foi eleito prefeito da gestão de 1989 até 1992. Nossa, amiga, foi recente então, né? Sim, até 92. Ele nasceu em 1919. E o Zeca já faleceu. Ele faleceu em abril de 2001, né? Mas também ele era de 1919. Sim. E um fato curioso é que o Zeca Padeiro é pai do ex-prefeito Fernando. Então tá todo mundo tá ali, né? tudo na política ali. E essas informações são do site Gazeta de Votorantim. Legal. Nossa, amiga, eu sempre fiquei curioso. Por que Zeca Padeiro? Eu achava que esse era algum apelido, alguma piadinha Zeca interna. que era padeiro. Olha só. Cresceu na carreira, né? Cresceu, Começou como né? padeiro, Virou virou prefeito. É isso. Amiga, tem outra rua também, uma avenida, na verdade, né? Que é muito famosa em Votorantim. Ali muitos carros passam todos os dias, ônibus, pessoas. Que é a Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, né? Ou Luiz do Patrocínio, né? Luiz do Popularmente Patrocínio. conhecida. Sabe quem era, amiga? Amigo, eu tenho uma história envolvendo o Luiz do Patrocínio, tá? Bom, mas deixa eu introduzir ele, aí você já conta. Ai, introduz. Porque o Luiz do Patrocínio, ele também foi um prefeito de Votorantim. Foi. Na verdade, ele foi o segundo prefeito da história de Votorantim. Olha. Viu? Achei chique. Galera chique, né? É que Votorantim tem 60 anos, né? Então os é prefeitos fácil. aí, exatamente. O votorantinense Luiz do Patrocínio Fernandes, também conhecido como Luizinho, ele foi operário por muito tempo no setor de fundição da fábrica de tecidos Votorantim. Todo mundo era da fábrica, né? Porque a Votorantim era a fábrica, né? E ele, né, ao lado do Juvenal de Campos, do Itagiba Loureiro de Melo e do José Carlos de Oliveira, muitos nomes aí da história de Votorantim. Esse José Carlos de Oliveira é conhecido como Luizão também. Eles se tornaram líderes do movimento contrário ao desmembramento de Votorantim. Sim, amigo. E a sua história, E aí amiga? eu tenho uma história envolvendo essa galera e eu vou contar pra você. Porque assim, vou dar carteirada aqui, porque eu sou jornalista. Dá licença. Dá licença que eu sou jornalista. E eu já trabalhei na Gazeta de Votorantim. A gente tá Legal. sempre citando eles aqui, né? Maior fonte de notícias locais. É verdade. E eu trabalhei lá logo que eu me formei na faculdade. E quando eu trabalhei lá, eu tive a oportunidade de entrevistar muitas dessas personalidades de Votorantim. E aí, o Luizão, que você mencionou aí, ele chegou a ser vereador em Votorantim e ele faleceu ano passado, inclusive. Mas em 2019 eu entrevistei o Luizão. Sobre o que, amiga? Então, Luizão é muito simpático e ele sofreu na ditadura. E ele me contou essa história. Eu fui entrevistar ele a respeito dessa história. Mas eu não quero deixar o clima pesado aqui. Se você quiser ler, joga lá, Gazeta de Votorantim, Ivana Santana Luizão. Joga no Google que você vai achar. Mas hoje eu trouxe um trechinho mais leve e bem curioso da entrevista que o Luizão me concedeu em 2019. Legal. Um trecho que tem a ver com o Luiz do Patrocínio. Porque são dois Luizes, né? O Luizão era esse que eu entrevistei e o Luiz do Patrocínio era o Luizinho. Então eu vou contar pra você. Abre aspas aqui do trecho que o Luizão me contou essa história. Meu pai o Luizão, tá? Não é o Luiz do Patrocínio, Beleza, é o outro. o amigo dele. O Luizão disse: meu pai me registrou com o mesmo nome dele, José. Oi, como assim? Peraí. Mas quando minha mãe ficou sabendo, ela discordou. Ela disse que como eu nasci no dia de São Luís, ela ia me chamar de Luiz. E eu cresci sendo chamada de Luiz. Amiga, é verdade, agora que você falou, o nome dele é José Carlos de Oliveira, não tem Luiz. Sim, aí a mãe dele falou: não gostei de José, nasceu no dia de São Luís, vai chamar Luiz. Amiga. E ele cresceu sendo chamado de Luiz. E aí ele fala: quando eu trabalhava no setor de fundição da fábrica, né, da fábrica de Votorantim, tinha eu e outro Luiz. Quando o chefe chamava o Luiz, nós dois respondíamos. Aí, pra não confundir, o nosso chefe disse que eu seria o Luizão, porque eu era maior, e o outro seria o Luizinho. E aí, o Luizinho era o meu amigo Luiz do Patrocínio Fernandes, que depois foi prefeito na cidade. Eu adorei, amiga, Então, a história, fofocas gostei. aí, fecha aspas. Então, Gostei, amiga, fofocas fofinho. de Votorantim, legal, Fofinho. né? Ai, gente, o Luizão era uma pessoa muito simpática, eu gostei de entrevistar ele. Legal, amiga. Você conheceu a história viva de Votorantim. Conheci, muitas Dá pessoas, licença. carteirada. Meu amigo, eu sou jornalista. Dá licença, querida. Amiga, voltando para a história do Luizinho, que é o Luiz do Luizinho, Patrocínio. conte A Valéria de Jesus Fernandes, que foi a filha única dele, ela comenta sobre o posicionamento do pai dela. Que lembra que eu falei que eles eram contra, né, o desmembramento de Votorantim? Conte essa fofoca. Ó, abre aspas. Só pra quem pode se confundir, desmembramento foi o movimento que transformou Votorantim em cidade. Isso. Porque Votorantim era um bairro, e aí teve lá, tipo, vai virar cidade ou não vai? Então eles foram contra virar cidade, contra o desmembramento, né? Tem bairros de Sorocaba que procuram Até hoje, desmembramento, né? Tipo, Inclusive uma fofoca, que dizem que a prefeitura é um
onde é pra ficar mais perto do Éden e do Cajuru. Porque se a prefeitura for a não sei quantos metros de distância de um bairro, aí ele pode se desmembrar, assim, mais fácil. Truqueiras. Truques. Olha Então, mas só. conte aí pra gente, por que que o Luiz Patrocínio era contra o desmembramento? Ó, abre aspas aqui da Valéria de Jesus. Não que fosse contrário à emancipação, tá? Ele não concordava da forma como estava sendo conduzida, tendo à frente o grupo empresarial, destaca a Valéria, né? Fecha aspas. Então ele era a favor do desmembramento, mas não da forma que estava sendo feita, a né? parte mais burocrática da coisa. Aí, além do contato com os trabalhadores, né, no interior da fábrica, que o Luizinho tinha, né, o Luiz Patrocínio, ele aproveitava o restante do dia dele para se dedicar a um negócio que ele tinha, amiga, em sociedade com o Juvenal de Campos. Que esse nome eu acho que é nome de rua também, se não me engano, acho que hein? sim. Eu acho que é lá pelo centro, tem uma rua assim, eu acho. O serviço deles era o serviço de alto-falante, que era instalado na rua Sorocaba. Ali ele ia ampliando a comunicação com os populares. Gente, eu acho o auge. Esse negócio de serviço de alto-falante que tinha antes, né? Eu acho o máximo. Ali ele fazia veiculação de noticiários, ele divulgava as publis do passado. Tudo. E ele até, tipo, chegava a receber pedidos de música, assim, pra galera legal. tocar. Legal, né, amiga? Tempos mais simples, né? Exatamente. E além disso, o Luizinho, ele tinha uma grande ligação com o movimento sindical, tá? Ele fazia parte da subsede do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, que se tornou um dos locais de articulação do grupo do Não à Emancipação. Porque né? eles não concordavam com o jeito que estava sendo feito, tá? Aí, em 1965, o Luizinho se afastava de suas atividades na fábrica, após ele ter sido eleito à presidência do sindicato, tá? Num mandato de 2 anos. Aí, em 67, ele foi reeleito presidente, mas durante a gestão do sindicato, ele se candidatou a prefeito de Votorantim e foi eleito. Nossa, que pessoa popular, gente. Né? Se candidatava e ganhava presidente do sindicato, prefeito, tudo. gente. Mesmo assim, amiga, uma das maiores conquistas dele foi o alargamento da Rua do Comércio, que é a Avenida 31 de Março hoje em dia, né? É uma curiosidade, amiga, que após a Avenida 31 de Março ser inaugurada, né, que era a Rua do Comércio, as pessoas atravessavam passando por cima da grama, nos canteiros centrais, assim, não tinha faixa de pedestres, né, passagem. Aí abre aspas aqui da Valéria, Luizinho, isso, né? ela deu um outro testemunho. Aí meu pai chamou o engenheiro da prefeitura dizendo que era preciso resolver, né? Isso das pessoas atravessando. O profissional disse que faria os estudos para onde aplicar, né? Sim. Mas o Luizinho não se conformou, afirmando que não precisava de estudos. Era só ver onde as pessoas pisavam e gostavam de passar por ali para fazer as intervenções. Ele se mostrou simples e prático, fecha aspas, né? Destaca a filha do ex-prefeito. Eu achei também, realmente. O meu pai tá sempre reclamando que esses engenheiros de trânsito fazem tudo cagada. Você tá entendendo? E é verdade, você olha, tipo, nossa, onde as pessoas mais atravessam? Aqui. Vamos fazer uma passagem aqui. Exatamente. O estudo User Experience. Exato. Olha, User de UX, experience. tá vendo? Experiência do usuário. O usuário está passando por aqui, vou facilitar a vida Vamos dele. colocar aqui, exatamente, isso, gente. amiga. Aí, durante o exercício do segundo mandato dele como Ele foi prefeito 2 vezes. Isso, em 18 de março de 79, quando ele tinha 51 anos de idade, ele foi vítima de um ataque cardíaco e veio a falecer. Novo, amiga, 51. Novíssimo, sim. Aí houve grande consternação na cidade e após a posse do seu vice, né, a condição de novo prefeito, o que foi o Lázaro de Góes Vieira, o Lazinho, foi aprovado a alteração da denominação da Avenida Gabriel Pizza, ou será que é Pisa? É Pisa com 2 Es, então acho que Então é é pizza. Para a Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes. Fica um questionamento aí. Quem era Gabriel Pizza que Então, foi agora... ignorado? Então, sorry. Imagina, você dá nome a uma rua e de repente tiram de lá, né? Gabriel Pizza, sinto Gabriel muito. Pizza esquecido no churrasco, mas enfim, né? Agora, você comentou aí sobre a 31 de março, que chamava a Rua do Comércio, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o nome dessa avenida, Polêmica, né? Porque né? aqui é polêmica. Porque assim, aqui, a gente não vai no centro, a gente vai na avenida. Exatamente. E quando a gente fala que vai na avenida, é essa avenida, é a 31 de março, porque tem outras avenidas aqui. Sim. Mas aí vamos polemizar, né? O fato aqui é que a Avenida 31 de Março, infelizmente, carrega um nome horroroso. Demais. E muita gente não sabe disso. É verdade. Por quê? 31 de março foi o dia do golpe militar, lá em 1964. O golpe que depois o então presidente João Goulart instalou tão horrível, até me confundo aqui, tô nervosa. Instalou a ditadura militar no Brasil, essa coisa horrorosa, né?
Antigamente, a avenida conhecida como Rua do Comércio era conhecida como Rua do Comércio. Aí, por volta de 1969, o então vereador Lázaro Alberto de Almeida, também conhecido como Labrego, tinha como intenção de mandato expandir a Rua do Comércio e torná-la uma avenida. Porque era uma ruazinha e falaram, pô, tá no centro aqui, né? Vamos fazer a avenida. Inclusive, abre aspas, eu já entrevistei o Labrego também. Amiga, você entrevistou todo mundo dessa lista aqui, né? Que tá vivo. O Labrego, ele também já faleceu em 2019, eu entrevistei ele antes disso. E uma curiosidade sobre o Labrego, que foi a pessoa que queria alargar, né, a Rua do Comércio para virar avenida, ele entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book. Sabe por quê? Por quê, amiga? Porque ele atuou 11 vezes como vereador na cidade. Nossa. Ficando por 48 anos no cargo. A vida dele foi ser vereador. Ele entrou no Guinness por causa disso. Mas assim, voltando para a Avenida 31 de Março. Aí o Labrego queria transformar a Rua do Comércio em avenida. Aí as tentativas foram muitas e a duplicação da rua finalmente aconteceu. Daí eles precisavam conseguir a nomeação de avenida, né? De avenida. Então, se você tá ouvindo o cachorro aí também, o cachorro quer participar da nossa conversa. Não sei se está saindo aqui no áudio, mas são sons de Votorantim. A gente tá falando da avenida, ele tá interessado na avenida, né? E aí, eles precisavam conseguir a nomeação de rua para avenida. Aí, eles formaram uma comissão em Votorantim, que foi até São Paulo, para realizar essa nomeação. Falaram, tipo, deixa a gente ser avenida. Vamos lá. Só que lá eles receberam... Isso ali por volta de 69. E lá eles receberam 2 propostas dos chefes militares, porque a gente estava na época da ditadura. A realidade era outra. Então, ou o nome da avenida seria Castelo Branco, que foi um dos principais líderes e o primeiro presidente do golpe militar. Já fica aí a Castelo né? Porque Branco, a Castelo Branco liga outra. aqui o interior para São Paulo, né? Foi um dos principais líderes e primeiro presidente do golpe militar. Ou o nome seria 31 de março, que era a data que se estabeleceu o golpe. Então, assim, ou era isso, não tinha muita opção. Aí eles escolheram 31 de março mesmo e foi isso. E aí, segundo uma matéria do portal O Sul, um levantamento mostra que no Brasil há 132 logradouros. O que são logradouros? Avenidas, ruas, travessas, praças, viadutos, enfim. Batizados em homenagem à ditadura militar. Nossa, que homenagem em horrorosa. Estados que vão desde Santa Catarina, no sul, até o Acre, lá no norte. Em Manaus, por exemplo, tem o Beco 31 de Março, a Rua 31 de Março e a Rua 31 de Março 2. Nossa senhora, que horror. Então, assim, e eu lembro, amigo, só que, obviamente, nós não somos as primeiras pessoas a sabermos disso, né? E aí eu lembro que por volta de 2014 houveram alguns protestos e pedidos para mudar o nome da avenida daqui de Votorantim para Avenida dos Vanguardeiros. Ah, legal. Uma coisa assim, mas não foi para frente. Então, amiga, será que hoje em dia a gente conseguiria fazer isso? As pessoas comprariam assim? Ah, eu não sei, Porque tá né? tantos anos, né? E tá um clima político, assim, também, né? Que é difícil, né? Então, às vezes é melhor deixar quieto o negócio ali, mas Isso assim... É verdade, é bom a gente saber. É horroroso, né? Exatamente. A gente tem que saber. Eu acho que é importante a gente saber essas coisas e ter memórias, né? Exatamente. Ainda mais de um passado tão recente. Exatamente, é muito importante não esquecer para não repetir. Sim. Né, amiga? É verdade. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos... Pesou. Vamos voltar. Isso aí. Fica leve. Amiga, outra rua que é muito famosa assim, né? Passam muitos transeuntes. Muitos transantes. Muitos transantes. É a rua Paula Ney, sabe, né, amiga? Sei. Aqui no Parque, acho que é Passei Parque Bela pra vir Vista aqui ali. gravar, Então, inclusive. amiga, essa aqui, assim, é mais a título de curiosidade mesmo. Porque assim como Lecide Campos, eu também achava que Paula Ney era uma mulher. A Paula Ney. Putz, pior que ele, eu sabia que era o Paula Você sabia, Ney. amiga? Eu sabia. Eu não sabia. O Francisco de Paula Ney foi um poeta, jornalista, que marcou a era boêmia do Rio de Janeiro. Que tudo. A Belle Époque. Ai, Olha que tudo. chique. Lá nos anos 1800. E alguma coisa assim, né? Há muito tempo atrás. 1800 e bolinhas. Amiga, eu jurava que era tipo uma moradora honrosa. Eu não sei porque, mas eu tenho na minha cabeça que Paula Ney era uma mulher japonesa. Eu não sei, toda vez que eu falo Paula Ney, vem uma japonesa na minha cabeça. Do nada. Não sei, amiga. Pior que eu sabia que era o Paula. Amiga do céu. Mas, amigo, além de nomes de ruas, tem também alguns bairros, né? Que tem nomes bem curiosos aqui na cidade. Então, por exemplo, o bairro da Chave tem esse nome. Você sabe por quê? Amiga, porque chavosos. Chavosos, não. né? O bairro da Chave tem esse nome porque no passado, não tem data, a data é no passado. No passado. Tinha uma chave férrea no bairro, que é uma plataforma utilizada para fazer a mudança de trens entre vias paralelas. Eu jurava que era por causa da Cachoeira da Chave. Mas, então, amiga... Eu acho que a Cachoeira da Chave é porque tinha a chave férrea. Então, mas você achou que era a Cachoeira da Chave, porque tinha uma chave na cachoeira? Não sei o que eu achei, mas eu não sabia desse negócio de chave férrea, né? Mas enfim, Mas faz sentido. Eu sempre achei que era, sei lá, tinha uma chave de um portal, assim, né? Harry Potter, a chave do portal.
Você entra lá, você vai Era um parar. portal pro outro mundo. Para o outro mundo. Amiga, outro bairro também é o Jataí. Jataí, né? que Jataí é uma nomenclatura tupi-guarani, tá? indígena, Para alguns tipos de plantas. E também tem aquela espécie de abelha. Não sei se você já viu a abelhinha Jataí, que não tem ferrão já. Gente, não matem nenhum tipo de abelha, pelo amor de Deus, verdade. né? Exatamente. Nossa, eu tava vendo um vídeo do Átila, sabe o Aham. Átila, divulgador científico? Sim. Se o Átila falou, eu confio. Uhum. Eu tava vendo um vídeo dele, você falou que Jataí é uma abelha que não tem ferrão, Isso. né? Eu tava vendo que existem, nada a ver com o episódio, gente, vou contar uma curiosidade Curiosidade, aqui, porque é isso, faz de curiosidade. conta que a gente tava batendo papo. Sobre moscas que imitam abelhas. Tipo, é mosca, é só uma mosca, mas ela parece uma abelha, porque daí os predadores e até a gente olha e fala, abelha vai me picar. Que Então, tipo, espertas, fajutas. fica aí essa informação que não tem Olha. nada a ver com o episódio, mas é legal de você saber. Sim, amiga, Jataí, ué, tá no Jataí. Já tá aí. E aí tem outro bairro também, que é o Vossoroca, que também vem do Tupi-Guarani. A maioria dos nomes eu acho que daqui isso, vem, né? amiga, nossa origem, E né? significa, Vossoroca eu achei engraçado, significa buraco grande. Quem que é buracuda no Vossoroca? Por isso são chamadas Vossorocas, ou com C cedilha, ou Bossorocas, as grandes escavações do solo provocadas pelas águas das chuvas. Então acho que chique. ela é um lugar mais baixo, assim, porque a chuva escavou. É tipo, é um tipo de erosão tão acentuado que acaba expondo o lençol freático. Nossa. Isso é a água que corre debaixo do solo. Então Meu Deus, Vossoroca, é um sim. ó. buracão mesmo. Buracão. Mas Vossoroca é esburacado? Nunca reparei. Não, mas não é porque é esburacada, aqui deve ser um declive, assim, tipo, tem as partes altas, tipo, os altos de Votorantim, Vossoroca é os baixos de Votorantim. Vossoroca é os buracos de Votorantim. Os buracos, nossa, amiga, muito profundo. Outro bairro também é o Itapeva, né, amiga? Itapeva. Itapeva significa pedra chata em Tupi-Guarani. Ah, será que é uma Chata, pedra é, chata lá? Chata de Ela é que chata, tipo? ela fica tipo, ai, saco essa Ai, vida. odeio esse Ela fica bairro. reclamando. É, Amiga, tem um outro bairro que é o Icatu. Estamos aqui agora, Icatu, nesse na verdade, momento. Hoje mudamos o estúdio. É. Estamos aqui no Icatu. Sabe o que significa o nome do bairro O que quê, estamos agora? amiga? Significa Águas Boas. Nossa, por isso a bica de Catu. A bica do Icatu, também do Tupi-Guarani, que significa água, o Y, né? O I, Catu, o do Icatu, o I, significa água ou rio, e Catu significa bom. Eu sou Catu, você é Catu, amiga. Somos todos Catus. Somos Catus, somos bons. todos Catus. Então faz sentido por causa da bica lá, né? Mas será que a tem bica é a bica águas do boas. Catu porque a água é boa ou a água é boa por causa da bica do Catu? Quem veio O paradoxo primeiro, de ovo ou a Catu, galinha? O paradoxo exatamente. de Amiga. Catu. Amiga, vamos pra Sorocaba então agora? Ai, vamos ser inclusivos. Ai, vamos, né? Praticar aqui a inclusão dos amigos. Entre cidades. Vamos começar pela Avenida Barão de Tatuí. Barão de Pode Tatuí. ser, Passei amiga? muito por lá pra trabalhar. Conte Eu pra passo mim. todos os dias também pra Então. ir. O Francisco Xavier Paz de Barros, ou Barão de Tatuí, que aqui era Tatuí, que é no passado, né? Escrito com TH, eu me estranho. Ele nasceu em Sorocaba em 1831. Meio fajuta, né? Porque era Barão de Tatuí, nasceu em Sorocaba. Mas não tinha barão em Sorocaba? Falsa. Então. Devia ter barão em Sorocaba. Sorocaba era chique. Sorocaba era... tinha coisas. Mas faz muito tempo, 1831. Nossa, era começo de 1800. Ele foi um político muito influente, ele foi membro do Partido Liberal Brasileiro, eleito deputado por 4 vezes no distrito, e ele recebeu o título de Barão de Tatuí em 19 de agosto de 1879. Ah, lá era barão, sim. Aí, com a proclamação da República, lá em 1889, ele abandonou a política, recolhendo-se à vida privada. Ou seja, apenas mais um burguês, discreta. né? Amiga, mais um burguês, assim. né? É. Uau, o nome da Barão de Tatuí, um nossa. burguês. Quem era o Barão de Tatuí? Era o Barão de Era Tatuí. Barão de Tatuí. Isso aí. E aí, meu amigo, tem outra também. Ai, aqui a gente entra nas politicadas, né? Ai. Tem também em Sorocaba a Avenida Washington Luiz. Faz que ali que encontro, faz encontro é. com a Barão ali, que também é uma avenida importante. Washington Luiz Pereira de Souza foi o 13º presidente do Brasil. Nossa. E o último da chamada República Velha. Além de ter anteriormente ocupado os postos de 18º presidente do estado de São Paulo. Eu não entendi isso aqui, presidente do estado de São Paulo. Mas Acho tá que bom. no passado, No passado né? era diferente, né? E 3º prefeito da cidade de São Paulo. Legal. Político, né? Exatamente, Político. exatamente. Mas o Washington Luiz Não, é um nome... eu acho ótimo, porque a gente fala dos políticos de Votorantim e fica tipo, ai, porque o Luizinho. Aí de Sorocaba a gente tá tipo, ai, político de Washington Luiz. Sorocaba. Mas Washington Luiz... Exatamente. Amiga, esse aqui eu achei muito interessante, que é a conte. Cassato Maru. Você conhece a Cassato, Cassato, sim. amiga? Né? Meu passado adolescente bebeu muita coisa lá. Não bebam crianças, beber é feio. Não bebam na Bebia Cassato Maru. água, suquinho tangue. Isso aí, amiga. Com álcool.
Você Conte sabe, pra mim. amiga, de Não onde sei. vem? Só vomitei lá, não sei de onde Que veio o nome. horror. Kassato Maru, amiga, foi o navio que transportou o primeiro grupo de imigrantes japoneses vinculados ao acordo estabelecido entre o Brasil e o Japão, lá em 1908. Legal, porque né? eles fazem as festas da colônia japonesa lá na Kassato, Exatamente. Eu achei Legal. muito interessante. Interessante mesmo. É. E aí, amigo, tem uma outra avenida agora, que é a Avenida Dom Aguirre, que também não é político aqui. Ah, tá. Foi bispo. Ah, se não é política, é padre, né? Avenida Dom Aguirre. Foi eleito como o primeiro bispo de Sorocaba em 4 de julho de 1924. Ele tomou posse do Bispado de Sorocaba Olha em que 1º de chique. janeiro de 1925. E em 1950, ele fundou a Faculdade de Filosofia de Sorocaba. Atualmente é a Universidade de Sorocaba, A Uniso. Uniso. Você conhece a Uniso, amiga? Nossa, conheço. Passei muitos anos da minha Eu vida também, eu estudando também. lá. E aí ele faleceu em 10 de janeiro de 1973 e os seus restos mortais estão depositados na cripta da Catedral Metropolitana de Sorocaba. Vamos lá ver, amiga. Vamos visitar, vamos fazer um tour. Vamos. Ai, amigo, adorei. eu acho que a gente devia fazer um tour por espaços turísticos de Votorantim. Ah, eu também acho, Será que hein? vem aí um episódio sobre turismo local? Eu acho que podemos fazer. Ai, vamos ver se a gente faz. Turismo. O cachorro quer fazer turismo com a gente. Amiga, outra avenida muito famosa é a General Carneiro, né? Sim. O Antônio Ernesto Gomes Carneiro foi um militar brasileiro com participação na Guerra do Paraguai. Amiga, mais um militar, né? Assim. Mas, é muito nome de militar, né, Muito nome amiga? de militar, né? Ai, Então eu vou chega. falar de outra coisa agora. Eu vou falar de Ai, igreja quem? de novo. Quem, amiga? Quem? Vamos falar da Rua da Penha. Ah, eu trabalho lá. Você trabalha lá? Sabe o nome da Rua da Penha? Que Não, rola ali? amiga. A Rua da Penha tem esse nome por conta de uma imagem de Nossa Senhora da Penha, trazida de Portugal por Ó. Francisco Ferreira Leão. E essa imagem ficou por um bom tempo na Capelinha do Leão, que é ali no final da Rua da Penha. Por isso chama Onde Rua que é da essa Penha. capelinha do leão? Não sei. No Será final que da Rua da existe? Será que A informação que eu existe? tenho é no final da Rua da Penha. Vou procurar a Não capelinha do... complica fazendo pergunta A que eu não sei te capelinha do responder. leão? Capelinha do Leão, no final da Por Rua causa da do Penha. Francisco Leão. Por causa do Francisco Ferreira Leão. Nossa, ele tem uma capela chique, Não faça né? pergunta que eu não sei É. responder. Pesquisa no Google. Deixa lá, amiga, abafa. Amiga, essa daqui envolve até polícia, Ai, meu Deus. assassinatos. Ai, fofoca, adoro. Conta os babados. É a Braguinha, amiga. A Braguinha? Você acredita? Nossa. Que é uma avenida ali, né, de comércio. Não é nem uma Sim. avenida, né? É um boulevard. Um Boulevard Braguinha. Chique, chique, amiga. O Joaquim Marques Ferreira Braga nasceu em Sorocaba em 23 de novembro de 1872. Voltando aí pro passado, novela de época. Ele foi um advogado sorocabano. Aí, em 1892, ele se formou em Direito lá em São Paulo e voltou a Sorocaba para praticar a advocacia. E ele tinha a fama de ser um bom orador. E, segundo as histórias, ele batalhava em defesa dos humildes e dos operários. Olha, É. finalmente alguém Histórias, legal, né? Vamos acreditar. Eu quero acreditar que sim. I want to believe, né? Não sei se a gente tá romantizando gente que não devia, mas... Exatamente, exatamente. Ele ficou conhecido popularmente como Dr. Braguinha em referência à sua baixa estatura. Ele era baixinho, ele era amiga. Braga, daí ele era Braguinha. Exatamente, porque ele era baixinho. Tipo a nossa amiga que se chama Jéssica E a ela Quinha. Quinha porque Jéssiquinha. Exatamente, Vamos Braguinha. nomear uma rua de de Quinha, Quinha. Boulevard Quinha. Aí, amiga, como advogado da Câmara, em 1901, ele ajuizou um processo, guarda essa informação, cassando a licença de fornecimento de luz de João Lacerda, Tá. que foi à falência e atribuiu o seu fracasso ao Dr. Braguinha Eita, por conta dessa fofoca. cassação. Eu não sei quem era o João Lacerda, mas vamos fingir que ele era alguém que tinha Era alguma alguém coisa. que tinha alguma coisa e que faliu. Precisava de energia e perdeu a energia. Ah. Aí, amiga, em 20 de setembro de 1911, o Braguinha foi assassinado pelo João Lacerda. Ai, fofoca, acredita? gente. No O- passado o povo era esquentado, né? Demais, né? Tipo assim, tudo bem, o cara foi à falência, né? Mas É. outras formas de resolver, né? O Braguinha, ele tava saindo do gabinete de leitura sorocabano, enquanto o João Lacerda estava esperando ele, amiga, Ai, na praça tocaia. com uma arma, assim. com uma Tocaia, arma, amiga. gente. Aí eles discutiram ali e os dois foram caminhando pela praça. Não sei se foram caminhando discutindo ou se foram tipo, ah! Aí pararam, andaram, não sei. Acho que eles. Eu vou imaginar que eles foram brigando e Apontando andando dedo na assim. cara, né? Olha aqui, você, voz messeira, voz messeira. Voz será nessa messeira, eu época? acho Não que sei, era amiga. ainda. Aí eles foram andando até eles chegarem próximo à rua direita, onde João Lacerda sacou a arma e atirou contra o Braguinha. Você Fofoca, acredita? gente. Tadinho, Que povo né? esquentado. Aí, em 1915, foi construído um busto em sua memória, que está até hoje na Praça Coronel Fernando Prestes, de frente à rua em que foi assassinado.
e que passou então a levar seu nome. É meio triste, né? Tipo, ele morreu ali, bota o nome dele aí, ele morreu aí mesmo. Sei lá, homenagem. Ou será né? que foi ficando, tipo assim, a Rua do Braguinha? Ah, faz sentido, pode ter sido entendeu? isso. E Pode aí falaram, ser. dá homenagem ao cara, Já todo mundo já chama de Rua do Braguinha. Exatamente. Faz sentido. Essas informações, amiga, essas fofocas históricas, eu encontrei em uma matéria do jornal Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Obrigada pelas fofocas, jornal Cruzeiro do Sul. Isso aí. E, amigo, tem mais uma aqui que eu queria falar, que é a Brigadeiro Tobias. Sabe o Brigadeiro Tobias? Sei. Rafael Tobias de Aguiar foi um líder político militar paulista. Tudo Fim, bem. militar, chato, acabou. Exatamente, amiga. Eu sempre achava que era tipo um brigadeiro, assim, tipo, o Brigadeiro Tobias. Ele podia ser um cara que fazia doces pra complementar a renda, Exatamente. mas era militar. Era brigadeiro de militar. Vamos fingir que era um doce, o Brigadeiro Eu vou Tobias. pensar no Brigadeiro Tobias. Se um dia eu montar uma loja de doce, ela vai chamar Brigadeiro Tobias, vai ter um brigadeirinho, Um assim, falando, eu sou o e era Tobias. namorado da Beijinho Ivana. Lá. Pronto, amiga. Gostei. Aí tem um outro bairro, amiga, agora bairros, né, de Sorocaba, muito famoso, que é o Campolim. Campolim. E eu achei uma história muito Bairro legal. nobre. Amiga, eu achei a história do Campolim muito Conte legal pra mesmo. mim. Hoje em dia, né, você falou, o Campolim é realmente um bairro muito nobre aqui de Sorocaba, né? Mas no passado, amiga, ele era considerado o próprio Caminho da Roça. Ah, é? Amiga, não era nada ali. Não era... Lembra que você falou quando tinha vaca ali no perto do... Sim, então, era tudo mato, exatamente. Era uma região super desvalorizada, assim, quase que abandonada mesmo, Nossa, amiga. Fizeram rebranding, Então, né? tinha assim um cultivo agrícola ali, criação de gado leiteiro. Na origem dessa transformação do bairro estão as figuras de 2 homens negros. O Aquiles Campolim, também conhecido como Seu Quiló, e o João de Camargo, que era conhecido como Nhô João. Nossa. O Aquiles Campolim, ele era funcionário de uma fazenda que existia ali na época, lá em 1917. E ele acabou comprando a área ali, que era muito grande, né, na época. Porque os terrenos ali eles tinham um pouquíssimo valor, a né? galera devia comprar por R$2, não tem? Exatamente, amiga. Aí, lá nos anos 50, o Aquiles veio a falecer e o filho dele assumiu os negócios. Aí, por volta lá de 1970, a família decidiu iniciar um projeto de loteamento ali da área, né, por partes. Foi um grande investimento e ajudou a concretizar ainda mais uma parceria com a construtora e empreendedora Julie Júlio, lá por volta de 1976. Sim. Aí a comercialização dos terrenos, que viriam ser, né, hoje o atual Parque Campolim, começou ali por volta dos anos 80. E uma curiosidade é que o Aquiles Campolim nasceu no mesmo dia do aniversário de Sorocaba, 15 de agosto de 1888. Faz tempo, né? Faz. E também foi o ano da lei da abolição da escravatura no Brasil. Sim. O ano que ele nasceu, né? História, gente. História é divertido. Sim, falam que ele sempre teve um espírito empreendedor e ele se tornou um ativo empresário. Tomara que ele não fosse coach. Pelo amor de Foguete Deus, não né? tem ré. Exatamente. Empreendedor, foguete não tem ré. Aí, amiga, como ele já criava gado leiteiro, em 1933 ele se tornou um dos sócios fundadores da Cooperativa de Laticínios de Sorocaba, a Colasso. Legal. Que é um nome muito conhecido, né, aqui Sim. no comércio de Sorocaba. E os produtos hoje atingem 65 municípios. Olha. E a gente encontrou essas informações numa matéria do site da Associação Comercial de Votorantim. Amigo, a curiosa que existe em mim tá muito feliz. Tá saciada, Tô muito amiga? saciada. Que bom. E tudo isso, sabe o que isso me lembrou, amigo? O quê? Eu tava vendo um negócio na internet, esses tempos atrás, que era como o nome do seu bairro seria em inglês. Adorei. Vamos fazer com alguns bairros Vamos, aqui de amiga, Votorantim? Eu vou vamos. começar com o meu bairro, porque meu bairro é chique, dá licença. O meu bairro seria o UFO Lookout. Nossa! Ai, eu sou nojo. E o seu bairro, Chiquérrimo, amigo? amiga. O meu seria Downtown. Sem graça, né? Música bonita. A minha gostou quando fala Downtown, viu? O bairro que eu morava antes, porque eu sempre morei em Votorantim, né? Agora eu tô no UFO Lookout, mas antes eu estava no Clarisse's Garden. Nossa, Ai, eu sou nojo, gente, chique, eu tô amando. amiga. Gostei. E o bairro que eu sonho em morar é o Beautyville Park. Nossa, Beautyville. Eu gostei, Beautyville gostei, Park. Ai, amiga. estou me sentindo um nojo. Ó, perto do meu bairro tem o Paradise Garden. Paradise. Paradise. Já dizia o Coldplay. Tem o Upriver Ah. e o Key. O Key a gente fala, não é de Kelly Key, é do Key, amiga. É do que, né? Amiga, em Votorantim ainda tem o Newville, Little Sunday, St. John, Europe Garden. Nossa, são muitos, Nojento, muitos. né? Amiga, e o Green Valley, como que fica? Vale Verde. Vale Verde. Amigo, mas às vezes a gente confunde na hora de traduzir ou até de falar, né? O Newville. Não sei direito, a gente confunde, né? É verdade. E a gente, porque às vezes a gente acha que a gente sabe falar inglês, mas dá aquela engasgada, né? É verdade, amiga. E pra aprender tem uma ótima opção. E pra ficar ainda melhor, fica aqui na nossa maravilhosa cidade, amiga. É a IW Votorantim,
que é uma escola de inglês diferente. Eles têm uma metodologia divertida, amiga, de aprendizado. É bem diferente daquelas aulas tradicionais, sabe? Tipo, que o professor fica ali, você senta e fica escutando o professor tá falando e pronto. Ai, sim, amigo. Não. Eu gosto muito de fazer esse jabá deles, porque a gente foi lá conhecer, né? E lá a gente viu que as aulas são divertidas, Sim. tá? Então tem bate-papo, tem fofoca nas aulas. Você gosta de fofoca, a gente conta aqui? Quem tá aprendendo inglês ouvindo fofoca, gente. Ótimo. Então tem piada, tem humor e tem aulas em espaços alternativos, tipo na área externa, na piscina. Já imaginou fazer aula de inglês na piscina? Que divertido. Nossa, deve ser gostoso. E eles saem também, eles vão em mercado, pizzaria, banco, fazer aula de inglês. Eu achei o máximo. Legal, é tipo uma imersão bilíngue imersão. mesmo, né? E lá as turmas são reduzidas, tá? E eles trabalham a confiança do aluno pra sair falando inglês. Tem que sair falando inglês, né, amiga? Falando. Porque às vezes a gente até entende, né? Mas na hora de falar ou escrever, dá aquela travada. É uma piada que eu vi. Entender bem eu entendo, mas falar é outros 500. Exatamente, amiga. Outros 500. E, amigo, eu tenho uma informação bombástica pra trazer pra quem está ouvindo Conversandinho neste momento. O que, amiga? Quem fizer matrícula lá na IW Votorantim ainda este ano, concorre a um intercâmbio com tudo pago pra Malta. Chique. Vai ter curso de inglês, passagem, hospedagem, alimentação e até voucher pra despesas gerais. Amiga, chique. Sabe o que tem que fazer pra concorrer? Fazer a matrícula ainda esse ano. Então corre, isso. corre. Ó, se você é fã de Game of Thrones, foi gravado em Malta, Foi muita gravado em cena. Malta, aí, é verdade. curiosidades. E aí você tá falando assim, mas como que eu vou me virar lá em Malta? Ó, a IW, ela dá certeza pra você que você vai sair falando em inglês, tá? In English, né, amiga? English, please. Porque tem promessa de fluência e garantia de aprendizado em contrato. Né? É então chique. você vai arrasar lá em Malta. E aí, tá? quando você for lá fazer sua matrícula na IW, Votorantim, você fala que você conheceu a escola aqui pelo Conversandinho, hein? É verdade. Conte lá pra eles. Isso aí, amiga. E além disso, eles sempre têm workshops periódicos, gratuitos e abertos ao público. Olha que legal. Ai, que tudo. Aí, se você quer saber mais, né, quando vai acontecer esses workshops, né, ou quiser conhecer um pouco mais da escola, segue eles lá no Instagram, tá? Aí você vai ficar por dentro de tudo. É É o isso. @IWVotorantim. IW Votorantim, segue lá, gente. Olha que publi divertida. Você viu? Eu gostei amei, muito de eu fazer amei. essa publi, gente. Mas a gente tem mais um pouquinho de episódio aqui. E pra terminar este episódio, amigo... agora vai baixar a Clarice Lispector aqui. Amiga. Porque pra terminar, eu quero ler um poema O quê? sobre os nomes de bairros de Votorantim que um ouvinte nos mandou. Olha só! Um ouvinte falou com a gente lá pelo nosso Instagram, no @conversandinho.podcast. Ele falou com a gente lá no Instagram e ele falou que escreveu um poema e aí a gente pediu autorização o poema é de autoria do votorantinense Carlos Donizete de Oliveira. Olha. Se chama Epopeia Votorantinense. Legal. E eu vou ler porque eu achei o máximo esse poema. E a gente tá falando de nomes de bairros e ruas de Votorantim e tem tudo a ver, né? Então, vou ler Clarice Lispector, Vai, amiga. gente. Música Olha que de poema poesia. maravilhoso, música de poesia. Sobre o mirante dos OVNIs, Clarice avistava um plano serrano de uma vossoroca enorme. Uma vila nova num Green Valley. Em outrora, esta fora uma vila dos índios. Nesse lugar, Pedra Chata era chamada Itapeva. E deste Monte Alegre, nem Santos Dumont imaginaria que se teria uma bela vista de um rio acima, numa barra funda. Há muito tempo atrás, neste lugar, Santo Antônio e Santa Helena saíram passear e encontrar o novo mundo. Era um dominguinho tão chato que não valia a pena. E então foram abordados por Lúcifer, que se apresentou como um anjo luvial. E este, com a intenção de confundi-los, disse-lhes: Jataí, Votocel. Deu no que deu. Perderam a chave do paraíso que Deus lhes deu. Perceberam que foram ludibriados. Viram então que aquele Lu Garcia desaparecendo, lugar tão feio, tão horrendo, que nem mesmo os bandeirantes poderiam chegar. Mescla de Europa pós-guerra com os quintos dos infernos, e de lá se via um curtume de couro de santos e um grande fornazare, onde almas penadas eram depenadas. Rezaram, 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 e por amor em São Lucas encontraram-na nas colinas de Santa Mônica, nas mãos dos protestantes. E Catu não soube de nada? Nossa! É isso, gente, eu achei o máximo. Achei super criativo. Parabéns ao Carlos Donizete de Oliveira e obrigada por Parabéns, compartilhar com a Carlos. gente. Isso aí, adoramos. Muito legal, bom, amiga. né? Achei muito criativo. Legal, e é isso, né, gente? É, amiga. E por hoje a gente fica por aqui. Sua curiosidade já foi saciada, os Foi nossos saciada, ouvintes tem também. poemas, aprende inglês. Exatamente. Que isso? Que episódio divertido. Mas a gente pode continuar conversando lá pelas redes sociais.
Sigam a gente no Instagram e conte suas histórias, né? Que a gente também quer saber. Histórias de bairros. Lá no conversandinho.podcast. E se você quiser, pode me seguir também no meu perfil pessoal, o @willbzrra. E se você quiser, também me siga, porque eu posto conteúdos e reflexões de comunicação no @amulherquefala demais, lá no Instagram e no TikTok. Isso aí, se você gostou desse episódio, já compartilha com um amigo aqui do interior ou com um amigo que não é do interior, mas que vai gostar da nossa conversa de hoje. Manda para um amigo curioso, né, que vai gostar de saber. Manda para um amigo que mora nesses bairros que a gente mencionou. Fala, você sabe o nome do seu bairro ou da sua rua? Vou Isso aí, ó, estamos esperando você mandar. Vai, manda. Vai, manda. Mandou? Isso aí, agora tchau. Tchau, gente.